O governo provisório foi um governo que durou 4 anos, de 1930 a 1934. Foi um período inicial onde Getúlio Vargas assumiu o poder da Revolução de 1930, onde saiu de cena política a oligarquia cafeeira paulista. Teve como objetivo organizar a nação, visando formar uma Assembleia Constituinte, que elaborasse uma nova Constituição para que, a partir daí, uma eleição presidencial fosse organizada no país. Como ainda havia coronéis e pessoas influentes da República Velha, ele teve a ideia de iniciar um processo de centralização no país, na qual ele eliminaria os órgãos legislativos federal, estadual e municipal. Diante da importância que os militares tiveram na Revolução de 1930, os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pela presença de tenentes nos principais cargos políticos do novo governo escolhidos por Vargas, pois haviam ajudado muito na Revolução de 30, na qual defendiam a implantação de um novo modelo republicano autoritário. Por escolha de Vargas, os principais representantes das alas militares que apoiaram Vargas tiveram as chamadas interventuras estaduais. A ideia principal de Vargas era, a princípio, reformar todo o modelo político brasileiro, pois temia que as oligarquias tradicionais retomassem o poder caso fossem convocadas a novas eleições no último instante. Uma das marcas do governo provisório foram as medidas centralizadoras, dentre elas a dissolução do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas estaduais e municipais e a substituição dos governadores de estados escolhidos por Vargas, que foram aqueles que ajudaram ele na Revolução de 30, que ele escolheu pelo seu próprio interesse. Esta medida consolidou-se um clima de tensão entre as velhas oligarquias e os militares interventores. A oposição às ambições centralizadoras de Vargas concentrou-se em São Paulo, onde as oligarquias locais, sob o apoio da autonomia política e um discurso de conteúdo regionalistas, convocaram o povo paulistano a lutar contra o governo de Getúlio Vargas, exigindo a recentralização das eleições para a elaboração de uma Assembleia Constituinte. A partir desse movimento, teve de origem a chamada Revolução Constitucionalista de 1982. Mesmo sendo derrotadas as forças oposicionalistas do presidente, o presidente convocou eleições para a Constituinte. No processo eleitoral, devido aos desgastes gerados pelos conflitos paulistas, as principais figuras militares do governo perderam o espaço político. Em 1934, uma nova Constituição foi promulgada. A Carta de 1934, que foi no último ano do governo provisório, teve alguns pontos principais, dentre eles que deu maiores poderes ao Poder Executivo, adotou medidas democráticas, criou as bases de uma legislação trabalhista e sancionou o voto secreto e o voto feminino. E também, por meio dessa resolução e o apoio da maioria do Congresso, que foram os que foram escolhidos pelo Vargas, Vargas garantiu mais um mandato, então ele continuou no poder. E com essa nova carta, o governo provisório e o movimento tenentista chegaram ao fim, então acabou o governo provisório. E nesse instante começou uma nova fase da Era Vargas, que foi denominada Governo Constitucional. Governo Constitucional é o nome dado ao período de 2 anos, de 1934 a 1937, em que Getúlio Vargas estava na presidência. Apesar do nome, esse governo foi marcado pela radicalização da política brasileira a partir da atuação de diversos grupos políticos. No entanto, o governo constitucional de Getúlio Vargas foi iniciado em meio da grande expectativa de democratização da nação. Essa expectativa era resultado da promulgação da Constituição de 1934, que criava prerrogativas que limitavam o poder do Executivo. Porém, diferentemente do que se esperava em 1934, a sociedade caminhou para a radicalização, que refletiu a tendência mundial de surgimento de regimes autoritários por toda parte, já que a democracia representativa liberal estava em decadência. O projeto de Getúlio Vargas tinha a intenção de mudar a forma que se governava o país. Sendo assim, o governo constitucional foi marcado por ações destinadas a aumentar os poderes presidenciais. Com a mudança no cenário político nacional, começaram a surgir grupos que tinham como base 2 tendências políticas que estavam em evidência na época. Desse modo, grupos de direita e esquerda começaram a surgir.
A direita era representada pela AIB, ou seja, Ação Integralista Brasileira, e a esquerda pela ANL, Aliança Nacional Libertadora. A Lei de Segurança Nacional foi aprovada e anunciada em 4 de abril de 1935, após ser tópico no Congresso de longos e acirrados debates. Ela definia crimes contra a ordem política e social, e seu principal objetivo era transferir para uma legislação especial os crimes contra a segurança do Estado, submetendo-os assim a um regime mais rigoroso com abandono de garantias processuais. A Aliança Nacional Libertadora surge no contexto de resistência à crescente dos Camisas Verdes, oficialmente conhecidos como Partido Integralista, em março de 1935. Ela se inspirava no comunismo soviético e tinha como objetivo combater o fascismo em âmbito nacional. A organização acabou tornando-se a principal articuladora da luta revolucionária defendida pelos comunistas daquela época e foi protagonista da intentona comunista. Sua frente reunia antigos tenentes do movimento tenentista que estavam insatisfeitos com o rumo do governo de Vargas, além de buscar novas vias para uma política nacional. Esse grupo de militares criou um programa de organização no qual os principais pontos eram a suspensão da dívida externa, a nacionalização das indústrias estrangeiras e a reforma agrária com proteção aos pequenos e médios proprietários, e a constituição de um governo popular. Em outras palavras, eles pretendiam realizar a reforma agrária no país e garantir liberdades individuais e direitos sociais. Em março de 1935 é lançado o Comitê Diretório Nacional da ANL, que teve como presidente Herculino Cascardo e vice Amarete Osório. A presidência de honra foi dada a Luiz Carlos Prestes. Este era comunista e até chegou a morar na União Soviética. Além disso, era respeitado e honrado no Brasil por sua atuação na década anterior, quando tentou derrubar o governo com a coluna Prestes. Com o apoio de figuras políticas, a ANL realizou diversos comícios e manifestações em diversas cidades do Brasil. Os embates entre a ANL e os integralistas tornaram-se cada vez mais acirrados durante as manifestações nas ruas. Em julho de 1935, a ANL leu durante o comício de comemoração do movimento tenentista de 1924 o Manifesto de Prestes, fazendo chamada para um levante de derrubada do governo exigindo todo o poder à ANL. Vargas, aproveitando a repercussão do manifesto, promulgou uma ordem de dissolução da organização baseada na Lei de Segurança. Em outras palavras, a ANL era um grupo de pessoas que eram contra as tendências totalitárias no Brasil. Era um grupo composto de socialistas, intelectuais, militares, comunistas. E assim formava a Aliança Nacional Libertadora. As primeiras reuniões desse grupo aconteceram no Rio de Janeiro, e eles defendiam o fim do pagamento da dívida externa do país, a nacionalização das empresas estrangeiras, a realização da reforma agrária, e eram a oposição ao nazifascismo. Luiz Carlos Prestes era o principal líder desse grupo, e ele chegou ao país de forma clandestina. Ao lado a gente tem uma foto desse líder, e o objetivo dele era tomar as providências necessárias para que acontecesse uma revolução armada. No final de tudo, Vargas assinou as diretrizes da Lei de Segurança Nacional, que colocava a ANL na clandestinidade. Na ilegalidade, a ANL perde o contato com as massas que se empolgavam com a ação de suas manifestações. Enquanto isso, internamente, cresce o prestígio entre os tenentes e membros do Partido Comunista que estão dispostos a realizar um levante armado contra o governo. Em novembro de 1935, é deflagrado em Natal o levante militar em nome da ANL que chega a assumir o controle da cidade com o apoio popular. Assim, a ANL vê-se diante de uma onda repressiva e forte do governo e é completamente desarticulada. A intentona comunista foi um levante político e militar que aconteceu em Natal e no Rio Grande do Norte, no ano de 1935, e o objetivo desse levante era implantar o comunismo no país, derrubar o governo de Vargas, realizar as medidas sociais, políticas e econômicas mais efetivas e acabar com o sistema oligárquico. O levante se espalhou por 3 lugares, sendo eles o Rio de Janeiro, Maranhão e Pernambuco. Esse levante tinha o apoio da União Soviética, que era o maior bloco comunista que existia,
E Vargas declarou que a ANL e o Partido Comunista Brasileiro eram perigosos para o governo. E por conta disso, ele decidiu prender os líderes desses dois grupos, que seriam a ANL e o Partido Comunista Brasileiro. Esse plano foi um documento feito por comunistas nacionais e estrangeiros que definia o desencadeamento de greves, manifestações e saques. Ele era muito parecido com a intentora comunista, que já foi explicado anteriormente, que também tinha como objetivo derrubar Getúlio Vargas. Dia 30 de setembro de 1937, o plano foi anunciado e dia 10 de novembro, Vargas deu o golpe de Estado de 1937 e impôs a ditadura no país. A Ação Integralista Brasileira, AIB, representava a extrema-direita e era liderada por Plínio Salgado. Ela tinha um caráter fascista e surgiu no contexto de ascensão dos regimes autoritários em 1930. Essa organização política era também conhecida como Partido Integralista, ou seja, refletia a influência dos fascismos europeus, principalmente o italiano. Os integralistas surgiram na metade do movimento constitucionalista que atingiu São Paulo em 1930. Eles vestiam uniformes com características militares verde, organizavam grandes encontros públicos e formavam milícias. Agiam violentamente contra grupos políticos de esquerda e exploravam a insatisfação e o medo de classes médias baixas sobre as dificuldades econômicas causadas pela Grande Depressão. Com isso, conquistaram milhares de adeptos. Em fevereiro de 1932, a SEP, Sociedade de Estudos Políticos, foi criada e nela, intelectuais do regime fascista se reuniram. Com seu sucesso em outubro do mesmo ano, um manifesto integralista é lançado e Salgado funda a AIB, que teve uma ascensão rápida nos primeiros anos de atuação. No ano seguinte, em 1933, houve o primeiro desfile público em São Paulo e, em 1934, o primeiro Congresso Nacional em Vitória. O lema da AIB era Deus, Pátria e Família, o que evidencia a constituição cristã, nacionalista e conservadora da organização. Seu símbolo era a letra grega sigma, que na matemática significa soma das sequências numéricas. Por último, uma expressão característica das apresentações públicas era Anauê, uma espécie de grito de guerra que significa você é meu irmão em tupi. Em fevereiro de 1932, foi criada a Sociedade de Estudos Políticos, que também é a SEP. Ela teve rápida ascensão da organização nos primeiros anos de sua atuação. Agora, algumas datas importantes foram outubro de 1932, que aconteceu o lançamento de um manifesto integralista no qual Plínio funda a AIB. Em 1933 foi o primeiro desfile público em São Paulo e em 1934 foi o primeiro Congresso Nacional que aconteceu em Vitória. Os integrantes da AIB fizeram manifestações públicas para divulgar os princípios deles e chegaram a entrar em confronto, por conta disso, com integrantes do movimento operário e comunistas. Apesar de tudo, os integralistas não tinham força suficiente para desestabilizar Vargas. E em 1937, eles estavam preparando o golpe que instalaria o novo Estado, mas Vargas colocou o movimento na ilegalidade e, a partir de então, o integralismo entrou em decadência. A terceira e última fase da era Vargas foi o Estado Novo, que iniciou-se devido ao golpe que ocorreu após a divulgação do Plano Cohen em 1937. O golpe ocorreu principalmente por causa do temor de Vargas do possível retorno da oligarquia paulista no poder. A partir desse momento, Vargas governou o Brasil de uma forma centralizadora e autoritária. No mesmo dia que o Plano Cohen foi divulgado, a Constituição de 1937 foi outorgada. Também chamada de Constituição da Paloca por ser baseada na Constituição dominadora da Polônia, ela tinha um conteúdo fortemente centralizador, ficando a cargo do presidente da República a nomeação das autoridades municipais e dos interventores. Além disso, houve a legalização da ditadura e o domínio dos poderes nas mãos do presidente. Vargas fechou o Congresso e os partidos políticos, o que eliminava os opositores. Da Constituição de 1937, pode-se destacar que ela estabeleceu eleições indiretas para presidente, que terá mandato de 6 anos, e ela também permitiu ao governo expurgar funcionários que se opusessem ao regime. Um outro ponto importante sobre o Estado Novo é o Departamento da Imprensa de Propaganda, o DIP, que foi criado em 1939.
Ele tinha como principal objetivo disseminar as ideias do governo ditatorial de Vargas, fazendo uma boa imagem dele. Para a efetiva propagação das ideias nacionalistas, o DIP detinha o controle de várias centrais de divulgação, controlando e censurando os conteúdos dos meios da radiodifusão, do teatro, do turismo, da imprensa e do cinema. Já que o rádio era uma ferramenta de comunicação muito utilizada naquele momento, foi criado a Hora do Brasil, um programa de rádio de amplitude nacional, responsável por informar sobre o país e realizar a propaganda do Estado Novo. Também havia a censura de qualquer forma notada que criticava o governo. Com a crescente industrialização, foi necessária a consolidação das leis trabalhistas, que foi decretada no dia 1º de maio de 1943. Ela foi inspirada no modelo fascista italiano e tinha como principal objetivo evitar o conflito de interesses entre os trabalhadores e os donos de indústrias. Um acontecimento que também se destacou no Estado Novo foi quando Getúlio Vargas criou a figura do Pelega, que ocorreu devido às reivindicações feitas pelos sindicatos e pela massa proletarizada perante o direito das classes. O pelego tinha por missão apresentar as medidas governamentais aos operários de um modo convincente, fazendo com que a convivência da classe operária fosse possível. Essa ação ficou conhecida como peleguismo. A economia brasileira sempre teve uma forte influência do café, que era exportado para diversos países, principalmente os industrializados. Mas quando houve a crise de 1929, esses países pararam de importar o café, o que prejudicou o Brasil, já que ele dependia muito dessas exportações. O preço do café foi muito desvalorizado no mercado externo, então Getúlio Vargas decidiu comprar e queimar uma grande quantia de café, evitando que o preço do café fosse mais desvalorizado. Essa tentativa falhou e, para melhorar a economia, Getúlio Vargas investiu nas indústrias. A partir desse momento, a economia tinha uma grande intervenção do Estado, já que recebia muitos investimentos do governo. Além do intervencionismo, havia o nacionalismo econômico, que era a ideia de que a economia nacional deveria desenvolver-se pautada pela iniciativa nacional, com o controle da entrada de capital estrangeiro no país e protecionismo comercial, que favorecesse a produção industrial brasileira no mercado interno. Essa medida ajudou a desenvolver a indústria brasileira, o que foi positivo, e ao mesmo tempo dificultou a sua integração à economia globalizada, o que foi prejudicial. Para criar as condições gerais de produção do processo de industrialização, o Estado Novo investiu grandes somas de capitais em empresas estatais, e as principais delas foram a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que foi construída em 1941 no Rio de Janeiro para a produção de aço. E a outra empresa estatal foi a Companhia Vale do Rio Doce, a CVRD, que foi criada em 1942 para a extração das riquezas minerais. Agora eu vou falar sobre um período da Era Vargas, que é na Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou dar uma contextualizada rápida na Segunda Guerra Mundial. Foi o maior conflito histórico mundial. Era o eixo, que era Alemanha, Japão e Itália, e contra os aliados, que era Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética e França. Agora eu vou falar um pouco sobre a relação brasileira na Segunda Guerra Mundial, que em 1933 o Brasil começou a fazer acordos com a Alemanha nazista por causa do interesse alemão em estreitar os laços com a América Latina. Mas os Estados Unidos não estava nada satisfeito, por isso bloqueava os acordos com o Brasil no parlamento americano. A Alemanha oferecia produtos militares e industriais em troca de algodão brasileiro. E com a ascensão da guerra na Europa, o Brasil se distanciou dos nazistas e buscou um maior apoio americano, visando laços econômicos e culturais entre os países da América. Vargas buscou o apoio americano, assim perseguia os nazistas em território brasileiro. Os Estados Unidos estavam preocupados com o envolvimento teuto-brasileiro, ou seja, os germânicos com os brasileiros. Vargas queria um envolvimento americano na economia brasileira para melhorar ela. E com isso foi criada a política de boa vizinhança, que foi um método dos Estados Unidos para estreitar os laços com o resto do país da América Latina. Um método foi a criação do personagem da Disney, o Zé Carioca, para mostrar o Brasil
uma integração brasileira com indústrias americanas. O Brasil fornecia borracha para os ingleses e os americanos vendiam exército e investimentos. Um desses investimentos foi a primeira siderúrgica brasileira, a CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E no mesmo ano, em 1942, o Brasil rompeu os acordos com o Eixo e declarou guerra contra a Alemanha por terem afundado supostamente 5 navios mercantes brasileiros. O envolvimento do Brasil na guerra não foi por exigência dos aliados, e sim o governo brasileiro que juntou um exército e foi enviado para a Europa. Esse exército foi formado pela Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e a Força Aérea Brasileira, a FAB, que juntaram 25 mil soldados que foram levados para o norte da Itália. A ajuda brasileira na Segunda Guerra Mundial foi meio invisível, mas ajudou muito a saída alemã do norte da Itália. E o fim da Segunda Guerra Mundial ajudou para a saída da ditadura de Vargas, pois a oposição usou a ajuda brasileira para o fim de governos totalitários na Europa, seria válida no próprio país, e ele saiu no mesmo ano, em 1945. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Ato Adicional de 1945, que foi um período de redemocratização no Brasil. E esse período de falta de democracia começou na Carta de 1937, que foi muito diferente da Constituição antiga de 1934, que essa carta foi basicamente uma alternativa de leis para o Estado Novo. E no fim da Segunda Guerra Mundial começou uma onda de protestos, principalmente entre os políticos e intelectuais, com o objetivo de lutar por um Estado mais democrático. Essa luta foi o Manifesto dos Mineiros. O Congresso Brasileiro dos Escritores exigiu o fim da censura da imprensa e uma nova eleição para a presidência e o retorno da democracia. Com isso, Vargas promulgou o Ato Adicional para acabar com as discussões do processo eleitoral. O Ato Adicional previa que em 90 dias após sua promulgação, sem possibilidade de alteração, fixadas em lei, seriam as novas eleições para a presidência da República, Congresso Nacional, Governo e Assembleias Legislativas Estaduais. Para o dia 2 de dezembro de 1945, seriam as eleições presidenciais e do Congresso Nacional. E para o dia 6 de maio de 1946, as eleições de governo e das Assembleias Legislativas Estaduais. Com isso, houve a reforma partidária. A oposição liberal criou a União Democrática Nacional, que seria oposta ao governo de Vargas, com o candidato Eduardo Gomes. Já o Vargas teve 2 apoios, o Partido Social Democrático, o PSD, e mais o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. O PTB transformou o movimento sindical que desenvolveu o Ministério do Trabalho, e seu candidato era o Iedo Fiuza. Já o do Partido Social Democrático seria o candidato seria o ministro da Guerra, o general Eurico Gaspar Dutra. Vargas apoiava a Dutra, mas mesmo assim tentava se manter ao poder de todas as formas. Uma medida foi o movimento queremista, lema Eu Quero Getúlio e Constituinte Getúlio, que foram técnicas para Vargas se manter no poder, só que Getúlio afirmava em todos os seus discursos que não estava correndo à presidência da República. Getúlio tentou adiar as eleições presidenciais para conseguir manipular a escolha do Congresso para tentar se reeleger. E com isso foi lançado o Decreto-Lei número 8.063. Com isso, as eleições estaduais mudariam para a mesma data das eleições federais, para Vargas manter o apoio estadual. E esse decreto-lei gerou revoltas em todo o país, principalmente em círculos jurídicos, mudando rapidamente as ações do governo, levou a população a acreditar que Vargas daria outro golpe. Em 29 de outubro de 1945, Vargas foi deposto pelas Forças Armadas. E após as eleições de 1945, a Assembleia Nacional Constituinte substituiu a Carta de 1937 por uma nova Constituição de 1946. O partido de Vargas ganhou, Eurico Gaspar Dutra, mas ele não continuou apoiando Vargas, ele foi para outro lado. Lei de anistia. Agora eu vou falar um pouco sobre a Lei de Anistia, que previa a libertação dos últimos 600 presos políticos, todos comunistas do Estado Novo.